A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de leitura da Palavra de Deus, na nossa jornada de lermos o Novo Testamento em 6 meses. Hoje nós vamos ler a carta aos Efésios. Essa cidade, uma cidade romana importante, né? Quando o apóstolo Paulo sai de Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele leva junto com ele Priscila e Áquila, e eles passam por essa cidade, Efésios, em Éfeso, né, melhor dizendo, atual Turquia, né, existe ainda essa cidade lá, e ali ele prega aos judeus, e ele deixa naquela cidade Priscila e Áquila, e ele volta a Jerusalém, e depois, na sua terceira viagem missionária, ele passa por Éfeso, e ali ele vai ficar 2 anos pregando o evangelho ali naquela cidade. Essa é uma cidade multirreligiosa, e ali tinha uma deusa muito imponente chamada Diana dos Efésios, e nós vamos ver todo um embate aí nessa questão. Ali também existe até hoje as ruínas de uma grande biblioteca famosa que existia na época, um teatro romano muito grande, e neste lugar Paulo vai passar tanto tempo e Deus vai fazer uma obra extraordinária ali naquela cidade. Então, lá em Atos capítulo 19, você vai ler sobre o apóstolo Paulo em Éfeso. Também a essa igreja, lá no Apocalipse, Deus vai enviar uma mensagem a ela dizendo assim que ele tem muitas coisas positivas a respeito dessa igreja, que eles não se dobraram aos ensinos dos nicolaítas, mas que eles precisam voltar ao primeiro amor. É a este povo, a esta igreja que lá em Apocalipse também fala sobre ela, sendo ela, né, uma das 7 igrejas lá do Apocalipse. E vai ser uma leitura assim maravilhosa. Aqui nós vamos ver uma separação clara, né, uma divisão clara entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo dizendo que aquela mensagem que foi dada aos judeus, agora também em Jesus Cristo, né, na antiga aliança em Abraão, todos uma família em Abraão, agora em Jesus Cristo, todos também, os não judeus, né, os gentios, podem fazer parte desta grande família por conta de Jesus Cristo, pois somos família de Abraão, descendentes de Abraão. Vamos a esta leitura? Então lá, Efésios capítulo 1 diz assim, vamos ler 2 capítulos agora. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês,
depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 2, olha só que interessante o título desse capítulo: do pecado para a salvação pela graça. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pois, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, ou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quais alianças são essas? Alianças da promessa. A que Deus fez a Abraão. Que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio. Qual era essa parede? A inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também para os que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Que leitura preciosa, né? Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler os capítulos 13 e 4, que vai falar da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, a unidade na fé, o santo ministério e o serviço dos santos, a nova natureza, e ele vai nos exortar a uma vida de santidade. E vai ser bênção, né? Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã em nome de Jesus. Fique com Deus e até mais.